Voltamos aqui com o nosso terceiro e último bloco e nós estamos todos sorrindo porque essa sala aqui, ó, é só uma piada mesmo, viu, gente? Esses zombeteiros aqui. E a Neris falou sobre uma questão de não sentir a parte de baixo quando está incorporada com o erê. Vou pegar, eu gosto de ouvir pessoas falarem, mesmo que muitas vezes eu não concorde, mas eu gosto de ouvir e guardar aqui fazer um backup e guardar aqui. Aí eu falo assim, não, isso aí eu não compreendo, não entendo, não aceito, mas eu vou guardar aqui no meu backup. Eu vou fazer esse backup e vou deixar guardadinho lá. Para justamente nesses casos. Eu vou buscar algumas coisas que eu já ouvi falar. Por exemplo, eu já ouvi falar muitas vezes que o erê, ele tem a sua vibração da cintura para baixo. Por isso que ele trabalha sentado. Então, essa questão de você não sentir é justamente por ele estar vibrando mais do corpo, aqui do chakra, não vou falar do chakra, mas daqui da cintura para baixo. Essa é a vibração dele. Por outro lado, já pesquisei algumas coisas referente a chakras e já ouvi falar que o chakra básico está relacionado a Cosmo Damião, a erê. Tá? Outros dizem que é a linha de Exu, que é relacionada à Terra. Mas quando eu falei assim, mas o que tem a ver o erê, o Cosmo Damião, ou o erê, o ibeji, bejada, no chakra básico, né? Por causa dessa energia, por ser uma energia mais baixa. Então eles relacionaram esse chakra a ibeji. Então pode ser verdade isso na questão de você estar incorporado e não estar sentindo essa área das pernas, né? Como você diz, parece que está morto, você não sente. É justamente por causa que eles trabalham essa vibração. Agora, realmente, tem terreiros que não deixam nem o erê ficar em pé. E tem terreiros que o erê trabalha de pé. Que é um absurdo, né? Não deixar o erê ficar em pé. Se o erê ele pode ficar em pé, por que não? Por que não, né? É a mesma coisa que a gente entra naquele negócio. Por que todo preto velho tem que vir curvado? Por que um preto velho não pode vir ereto? Exatamente. É a questão da incorporação inconsciente, ele não lembra. Então. Ele fica lá. Se o preto velho dançar, pronto. Nossa. Eu já vi preto velho dançar. Coisa eu acho que nós vamos ser banidos da Umbanda aqui no terreno, hein? Se o preto velho não pode, aí aqui é assim, ó. Os pretos velhos, eles vêm curvado, vêm no banquinho, trabalham no banquinho. Agora, precisou estar de pé para dar um passe, alguma coisa, um atendimento especial, alguma coisa, eles levantam e vão trabalhar que nem os caboclos. Lógico, imagina. Não tem a gente que bota essas situações, né? Sim, mas essas coisas. Há 3 anos atrás eu falei isso daí. A gente é que bota limite nas entidades. O campo espiritual não tem limite. Não, por isso está tudo certo. É mesmo. O meu cunhado trabalha com o Pai João, e num terreiro que nós fomos visitar, ele recebeu o preto velho, e o preto velho que ele recebe, o Pai João, fica ereto. Ele fica levemente curvado. E o pessoal achou que ele não estava incorporado. Mas quando começou o atendimento, que ele começou a falar, o pessoal, Exatamente. Mas o leigo olha, até mesmo os próprios médiuns da corrente, por estarem doutrinariamente dentro da filosofia do terreiro, só pode vir curvado, acha que o médium está mistificando. Isso é falta de orientação, no caso, né? Principalmente no dirigente do terreiro. Garcia, aquilo que a gente sempre explica, né? Nem todo preto velho foi preto, nem todo preto velho foi velho e daí por diante. Só que a gente tem aquele estigma do preto velho. Mas por que não pode vir um branquinho velho de olho azul? Mas aí é um tema que a gente poderia estar falando em breve sobre arquétipos, porque já entra num tema de arquétipos. Isso eu acho legal falar também, porque quando eu falei uma vez para uma pessoa, falou assim, nem todo preto velho é preto velho, a pessoa falou assim, então por que se manifesta como preto velho? Peraí, deixa um preto velho ali no cãozinho. A pessoa fala assim, mas então por que ele se manifesta como um preto velho e não como um espírito qualquer? Por causa do arquéptico. O que é arquéptico? Aí já entra no outro tema. Então uma coisa vai ligando a outra, que eu acho muito interessante a gente, como meios de informação,
né? Nós somos também meios de informação, de levar informação para as pessoas. Não adianta eu levar informação para uma pessoa que já é calejada na Umbanda que não quer ouvir. São poucas pessoas hoje que chegam aqui e falam assim, olha, eu tenho uma casa, dirijo uma casa de Umbanda, eu toco a casa do meu jeito, da forma que eu acho melhor e não aceito opiniões, não aceito mudanças. É difícil. Hoje só, eu falei brincando no início do vídeo, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 dirigentes aqui e todos eles com a mente aberta, permitindo falar sobre questões, mesmo que isso não seja idêntico nos terreiros, mas a gente é aberto para falar de uma situação. Então, falar de arquétipos no futuro seria muito interessante, porque essa questão do médium também entender que ele consciente, ele vai utilizar o arquétipo, e para isso ele precisa estudar o arquétipo, precisa estudar um pouco a história do Preto Velho, precisa estudar também a história dos índios, ele precisa saber um pouco sobre Brasil, sobre o que é o baiano, o que é o marinheiro, o que é o preconceito, né? Não exigir, eu quero respeito por causa desses preconceitos, não sei o quê. Não, precisa estudar num sentido para entender por que aqui se manifesta tal linhagem, em outra região, outras linhagens. E isso faz com que o médium, na hora da incorporação, ele incorpore os valores daquele arquétipo. Ele passa a entender melhor a incorporação e passa a vibrar melhor e estar presente, aprendendo aqui. Fala lá, o pai Ronaldo. Só que eu só acho um negócio aqui no Zoom, cara. Eu acho que de vez em quando a gente devia quebrar o pau aqui. Mas aí... O que os caras vão falar, tal, não sei o que, da audiência, entendeu? Você colocar lá, liga no terceiro bloco no Zoom. No Zoom, aí é o terceiro bloco. Pim, pam! O terceiro bloco vai ter briga. Mas briga nunca vai ter, não. Graças a Deus não tem. Aqui eu acho que é o espaço ideal para que a gente possa falar sobre Umbanda mais abertamente. Eu falei de incorporação consciente e inconsciente, por quê? Eu fiz aquela postagem do comportamento do médium fora do terreiro. Até mesmo emendando no assunto de hoje. Porque se você falar assim, não, o médium fora do terreiro é uma coisa, ele vive a vida dele, independente do terreiro, isso não, lá dentro ele pratica a missão dele, fora é a vida dele, tudo bem. Só que se ele é um médium que está ali consciente, com certeza, 99% hoje dos médicos que trabalham nos terreiros de Umbanda, com Preto Velho, Caboclo, Exu, é semiconsciente ou consciente, então algo ele aprende, algo ele absorve durante a consulta. Por que não põe em prática fora do terreiro? Por que ele não mostra durante o seu dia a dia aquilo que ele está aprendendo? Não estou falando se o cara, que nem a Jenny comentou, né, que ela é uma pessoa estourada. Eu também sou. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem. Mas, Alex, o que você não entendeu foi o seguinte: o que eu coloquei para você foi o seguinte. Se você colocar no Face, isso daí. Tá? Já coloquei. Então, não vai ter aquele médico que vai falar assim abertamente, não, eu sou assim, assim, assado. E no terreiro eu sou de outra maneira. Mas aí que tá, não era para as pessoas virem e responderem. Não é o que vai acontecer, filho. É para a pessoa ficar com aquilo na cabeça. Olha só. Mas é o que vai acontecer, igual a postagem que eu coloquei. Eu coloquei uma postagem de um jeito, responderam do outro. Isso, mas a ideia é mexer a cabeça da pessoa, porque a pessoa está lendo os comentários e muitas vezes ela fica com aquilo na cabeça. Nossa, realmente, a entidade está falando as coisas lá e eu não estou prestando atenção. Eu não estou colocando isso. E vou continuar sem prestar. Não, mas um ou outro vai entender. Essa é a ideia. A gente não consegue salvar todos. A gente só consegue mostrar alguma coisa importante para poucos. E esses poucos já é assim. E a questão é o caso que eu falei agora há pouco. O consulente chega na frente do médium com problemas que o médium já passou na vida dele. Exato. E às vezes nem conseguiu resolver o problema. E o guia passa a informação, passa a orientação para o consulente e o médium depois fica com aquilo na cabeça. Falei, caramba, já passei por isso e não tive alguém para me orientar e acabei fazendo besteira e agora o guia passou uma orientação que cai perfeitamente bem para mim. Tá vendo? Isso pode ajudá-lo no seu dia a dia depois. Agora, se ele for totalmente inconsciente, e aí, como é que faz? Será que ele não pode ouvir de outra entidade a mesma coisa? Será que o destino dele não é ouvir daquela entidade que trabalha com ele, mas sim de uma outra entidade que está falando com esse consulente? Então vai... Porque será que ele não vai abrir mais a cabeça e não vai falar assim, opa, peraí,
Aí eu tenho certeza, agora não fui eu. Vocês querem aumentar a audiência do Zoom? Eu tinha que ouvir Pode na ser. hora que eu tinha que ouvir e de uma pessoa que nem sabe de nada. Sim, Vocês querem concordo aumentar com a o senhor. audiência do Zoom? Olha só, eu vou jogar uma pimenta aqui. Eu concordo com o senhor. Mas também concordo com o Maurício, com o fato de ter falado, ter relembrado que a inconsciência dos médios de Umbanda, dos terreiros de Umbanda, quando iniciou-se a Umbanda, depois de 1908, 1920, 40, até 80, a inconsciência era necessária nos médios, principalmente nos pais de santo. Mas isso também deu margem aos médiums mal intencionados de fazer as barbaridades que nós conhecemos hoje, diversas histórias, e colocar a culpa no guia para não falar que não lembra nada. Ah, mas hoje quem faz essas barbaridades tem muita consciência, viu? Não, sempre tiveram. Não, sempre tiveram. Só que alguns médios novos se aproveitam dessas histórias para falar, não, eu sou inconsciente, para justificar muitas vezes algumas atitudes incoerentes dentro do terreiro. Eu vou jogar uma pimenta para vocês aqui agora, já que é para aumentar do Zoom. É o seguinte, se eu tenho as entidades que eu incorporo pelo menos na gira da direita eu incorporo pelo menos 3 arquétipos e na gira da esquerda eu incorporo o meu Exu, então eu tenho ali umas entidades que vão estar me acompanhando para quê? Primeiro, no sentido de por que eles me escolheram. Não, já ouvimos falar várias vezes que a gente não escolhe o guia, a não ser aquele médio que é o super estrela, tá? Mas fora o super estrela, eles que escolhem a gente. Se eles me escolheram para trabalhar, então eles vão me preparar para tal função. Bom, legal. Primeiro preparo, terreiro de Umbanda, desenvolvimento mediúnico. Vou lá e começo a participar de desenvolvimento mediúnico. Estou incorporando, não lembro de nada. Ótimo, não lembro de nada. Passou alguns anos, não lembro de nada. Passou mais alguns anos, não lembro de nada. As entidades estão vindo e eu não lembro de nada. Aí eu pergunto, bom, se as entidades me escolheram, para que me escolheram e o que eu estou aprendendo com isso? É essa questão da Umbanda nos dias de hoje, entende? Não é uma questão de você falar, 1908 era uma coisa, 1930 era uma coisa, 1950 era uma outra coisa, 1990 era uma outra situação. Digamos que para o Rubens Saraceni poder trazer todas aquelas mensagens da Umbanda Sagrada que hoje é considerada uma das maiores vertentes aí, essas informações que ele trouxe, aquele estudo que ele trouxe, os livros que ele escreveu, tudo aquilo, se viesse da cabeça dele, teria talvez tanta valia, seria de grande valia se não fosse por uma incorporação inconsciente? Talvez ele teria trazido isso do plano espiritual de uma forma inconsciente, que era uma coisa nova para se aprender, mas não mudando a religião de Umbanda, mas sim acrescentando coisas novas. E daqui 50 anos, como é que vai ser? Novos médios vão vir incorporando inconsciente para trazer coisas novas para a religião, agregar coisas novas. Então, é o que eu falo, a incorporação inconsciente talvez nunca venha a acabar. Mas se tem um motivo para essa incorporação ser inconsciente, eu acho que tudo bem. Qual é o motivo? Se ele me escolheu, eu devo aprender alguma coisa. O que eu vou aprender com isso se eu não lembro de nada? Então eu tenho alguns questionamentos que eu faço referente à incorporação inconsciente, porque eu vejo o médium incorporar, falar, eu não lembro de nada. Ótimo. Você aprendeu alguma coisa? Não, sabe? O que você trouxe pra gente? Nada. A maior parte dos médios que dizem ser inconscientes praticamente não fazem nada também. Tá? Eles incorporam, gira, fuma um charuto, vai embora, não faz nem atendimento. Quando fazem o atendimento, a gente ouve coisas que é natural do médium. A gente está vendo que faz parte do médium aquilo que também está sendo falado. O guia, ele praticamente põe para fora coisas do próprio médium também. Não estou errado? É parte da doutrina mesmo, né? É isso mesmo. Ele põe para fora coisas do próprio médium. Então, com certeza. É parte da doutrina mesmo, da entidade com o médium. Isso. Então, por mais que você veja que aquela incorporação, você está vendo, né, uma incorporação, mas você está vendo o médium ali falando também, junto com a entidade, e depois que ele desincorpora, ele fala que estava inconsciente, mas você está vendo o médium. Você está vendo que ele está dividindo a incorporação.
E aí o médium fala que é inconsciente. Então, pro E médium... logo pode perceber também partes das consultas que tive na entidade com consulentes, né? Que o médium, nesse momento, não toma conta, mas logo pode perceber. Eu me lembro que o pai mandou, ou que a mãe mandou, montar qualquer coisa para fazer o pessoal, né? E eu pergunta, né, no meu caso, né? Pergunta para o Cambono, para ele comenta, está certo, mandou uma questão desse jeito, e assim mesmo, também aprende, né? Para mim, é um jeito de doutrina dos orixás para nós. Sim. Você... Sim, mas a questão é aquela que eu estava falando. Se o médium, se o guia, os guias me escolheram para trabalhar comigo, para eu não lembrar de nada, para eu não aprender, não presta, para eu não aprender nada, simplesmente ser um médium inconsciente e não levar nada que agregue à religião, nada que seja diferente, porque para ele me bloquear 100% da minha mente, ele tem que trazer algo diferente. Ele tem que fazer algo diferente que eu não seja capaz de oferecer também. Então, se eu não sou capaz de oferecer, o guia ele precisa fazer essa mudança, então ele me deixa inconsciente. Mas se ele não está vindo para mudar nada, se ele não está vindo para agregar coisas novas na religião, essa mudança, então eu acho que nesse caso a gente precisa avaliar, cada um avaliar. Eu não avalio o médium, eu avalio a mim mesmo, para começar por aí. Eu gosto de saber que eu sou consciente. Em alguns momentos eu posso até ser semi-consciente, mas eu adoro ser um médium consciente. Eu amo ser um médium consciente, porque eu tô ali, eu tô sabendo o que eu tô fazendo. Eu tô dividindo com a entidade tudo que ela depositou em mim, ela depositou fé em mim. Então, por isso que eu vou aprender, por isso que eu vou estudar, por isso que eu vou buscar essas informações, porque chega no dia da gira, eu estou preparado espiritualmente, moralmente, eticamente, pelo menos para aquele dia tem que estar equilibrado, para poder dar a ela condições necessárias para receber a mensagem. Uma psicografia, por exemplo, para o médium fazer uma psicografia de uma forma 100%, que nem Chico Xavier fazia, hoje eu quero ver uma pessoa fazer isso, né, de uma forma tão inconsciente que Chico Xavier praticamente era o fenômeno da psicografia. Ele sempre se colocou de uma forma que as pessoas levavam ele lá em cima e ele descia. Eu sou um carteiro, eu não sou nada espetacular. Eu sou um carteiro, eu escrevo as cartas e entrego. Agora, um médium hoje de Umbanda, ele quer ser a atenção a atenção, ele quer segurança, ele quer firmeza, ele quer toda a verdade, ele quer a verdade. Mas a verdade é o seguinte, a verdade é que você está com o seu guia está com você, ele primeiro precisa cuidar de você, ele precisa levar você para um caminho de doutrinação, de evangelização, de corrigir a sua vida, não dar a você as melhores coisas, mas coisas dentro de você, mudar você por dentro. A partir do momento que você muda por dentro, você faz essa reforma íntima, você está mais em contato com o guia, mais em contato com o sagrado, e você consegue praticar isso de uma forma muito mais clara, muito mais simples, e o guia consegue trabalhar livremente e com toda a confiança que ele tem em você e você com ele. E aí que entra o trabalho. Só reforçar, Alex, para quem está assistindo a gente aí também, lembrando que em nenhum momento a gente está dizendo assim, ó, não é possível a mediunidade inconsciente. Uhum. Não é isso que a gente está falando. É que agora isso é mais raro do que costumava ser. Então, existem fenômenos que hoje eles se tornam mais raros. O que eu entendo? Que a gente não tem como codificar isso e dizer, é assim, é assado. Cada fenômeno é individual. Como a gente estava falando também de arquétipo, a formação do arquétipo, o meio do médium é muito importante para formar essa manifestação do arquétipo, seja de que linha for. Então, obviamente que tu vai contribuir da tua maneira. É necessário uma união entre o reino do guia, de onde ele vem, qual é a missão dele, e o meio e a consciência do médium também é necessário para a formação desse arquétipo. Então aí vai formar a manifestação. Então,
cada pessoa é um indivíduo diferente, com um resultado diferente, uma manifestação diferente, e a união desses dois meios vai ter um resultado diferenciado. Mesmo eu, você, pai Ronaldo, o Henrique, a Neres, trabalhando, vamos lá, com o pai José de Aruanda, todos nós trabalhamos com o pai José de Aruanda, mas cada um de nós vai ter uma manifestação distinta, mesmo que eles trabalhem na mesma corrente, na mesma falange. Então, em momento algum a gente está dizendo aqui, não pode, não tem, é assim e assado. Não é o objetivo da gente, do grupo aqui. Todos vocês trabalham com o pai José de Aruanda? Não, eu não. Não. Isso foi um exemplo. Tá, foi um exemplo. Então, todos nós trabalhamos, eu, você, a Valquíria, a Valéria. Olha, eu nunca. Eu pensei que era verdade. Eu raramente falo o nome do meu preto velho para as pessoas. Raramente eu falo. Tá? Eu não falo, tá? Quase também, porque tem essa questão que vocês falaram no outro programa da modinha. Da modinha. Né? Exatamente. Eu tenho um amigo, ele fica até quietinho, às vezes, quando tu tá falando de Exu, né? O Exu dele é Exu Toquinho. Exu Toquinho. Aí todo mundo aqui, os nossos amigos, aqui os dirigentes, o pessoal, Tranca-Rua, Zé Pilintra, o Sete Cadeados, Sete Caveiras, Sete não sei o quê. Ele não, ele recebe o Exu Toquinho. Daí ele disse, pai, eu nem falo nada, porque os caras ficam me olhando, né? Eu recebo o Exu Toquinho. Eu conheço pontos de Exu Toquinho, vários. Pois é, né, tia? Mas hoje tu não ouve falar, né? Não, eu ouço. Tinha uma entidade, um amigo meu que incorporava Exu Toquinho, trabalhava que era uma maravilha. Arranca-toco e Exu Toquinho. E aí até se tu permite, Alex, só para mim não esquecer aqui, ó. Vendo no mesmo tema aqui que a gente está falando sobre incorporação consciente e tal, semiconsciente, inconsciente, e a manifestação, como o guia se manifesta. Eu vou dar um exemplo do meu pai de santo, tá? O pai Pedro de Xangô, ele conversando contigo, e tu sabe quando tu tá incorporado, quando a pessoa incorpora, ela muda as expressões dela, né? E às vezes tu tava lá conversando com o pai Pedro, ou até lá no terreiro, ou na casa dele, ou na rua, e ele que tava conversando contigo, ele começava a te dar conselhos, chegava perto de ti e tal, e daqui a pouco tu via que ele mudava a expressão. Mudava totalmente a forma de falar e aquilo que ele estava te dizendo, tu sentia que ele tinha mudado. Mesmo que ele não fosse médium, não tinha como não sentir. Mas ele estava ali, ele estava de pé contigo, normalmente, agindo normalmente como se estivesse numa conversa. Em dado momento, quando tu prestava bem atenção, se tu fosse olhar, ele estava incorporado com o preto velho. Mas estava ali de pé do teu lado, normal, como se fosse ele, entendeu? Às vezes estava ali até te dando um passe e tu nem sabia. Então, essa é a incorporação mais difícil. Então é meio individual isso ainda, não tem uma regra dizer tem que ser assim, né? Não tem essa regra. E também não tem a questão que nem você falou, não tem a questão de dizer que a incorporação inconsciente não existe. Como eu falei até no bloco anterior, que o médium pode estar muito bem incorporado consciente e por alguns segundos e alguns minutos ele ficar inconsciente mesmo. Né? Então existe sim a incorporação inconsciente, mas temos que entender que essa inconsciência vem por algum motivo, vem por alguma objetividade. Então, Alex, e os outros irmãos aqui, a incorporação inconsciente, você está me dizendo que durante a incorporação o médium não tem consciência do que está ocorrendo dentro do terreiro e com ele mesmo. Seria isso? A inconsciência? Sim, a inconsciência ele toma um apagão, né? Não lembra de nada. Não, tudo bem. Desincorporou, não lembra de nada. Tá aí, tudo bem. Estou falando durante a incorporação. Sim. Durante a incorporação, ele não tem consciência do que está ocorrendo dentro do terreiro. Exatamente, é o que a gente. O tema de incorporação é exatamente isso. O médium, quando está incorporado, está dormindo. Não, no caso da inconsciência. Da inconsciência. Certo. Então ele não tem consciência do que ocorre dentro do terreiro. Isso.
Nem com ele, nem com o consulente, nem nada. É o que a gente vê a pessoa falar, é isso. E incorporação inconsciente é quando o médium incorpora, passa 4 horas, ele acorda. Entendeu? Eu entendi. Entendeu? Eu entendi. Entendeu? Eu entendi o que você está me dizendo. Né? A essência da coisa eu entendi. O difícil para mim é um médium que se diz inconsciente, que realiza atos dentro do terreiro que poderemos classificar como duvidosos, né? E coloca esta responsabilidade sobre a entidade. Então ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ah, não, mas aí isso aqui tá ficando meio comum dentro dos terreiros hoje. Sim, eles botam a culpa nas entidades, sabe? Fazem coisas aí e vão dizer que a culpa é porque eu não sei o que está acontecendo, eu não estou vendo nada. Tá sabe? Aí é má fé, aí não é nem inconsciência. Ô, Erci, desculpa, mas isso aí não é só médio inconsciente, não, tá, gente? Isso aí mesmo. Isso aí qualquer cambono, qualquer um, tá? Isso aí. Daí o que mais hoje em dia tem, tá? Médico que não sabe o que está fazendo e está lá fazendo, tá? Eu acho um absurdo, tá? Tudo cair sobre o médio inconsciente. Não, é por isso que eu estou pegando muita coisa aí eu discordo plenamente, tá? Tá, por isso que eu estou pegando mais o médio que se diz inconsciente do que o consciente, né? Que é aquele que assume ser consciente ou semiconsciente. Porque quando as coisas dão certo, né? Agora vamos falar do médium sério, tá? O médium sério que é realmente inconsciente, como o Alex acabou de colocar para mim, para todos nós. Ele realmente, durante a consulta, ele não tem consciência do que está acontecendo, ele não tem consciência do que ocorre dentro do terreiro. Essa é a questão. O Alex colocou para mim que é isso mesmo, certo, Alex? Certo. Então. Não, isso eu queria entender, entendi, beleza. É que uma coisa... Eu bloco, gente, porque o Ronaldo tá doido para falar, entendeu? Ele tá doido para falar, o pai Ronaldo ali, que ele já fez assim 2, 3 vezes. Já. Que ele já falou que discorda de bastante coisa. E eu queria ouvir, realmente eu queria ouvir o que ele tem para falar. O meu silêncio é a minha maior verdade. Não, mas é bom falar. É bom falar. Pô, é bom expor aqui a versão contrária da situação. Por quê? A gente tá aqui para aprender, pô. Se alguém tiver alguma coisa que possa falar para mim, ó, isso que você falou não tem nada a ver por causa disso e aquilo, eu vou levar em consideração, porque eu falei, às vezes eu ouço coisas e guardo aqui no meu backup. Pode ser que não sirva para mim hoje, mas lá na frente vai servir. Eu vou falar para vocês assim, ó, eu por muito tempo eu deixei a responsabilidade nas mãos das entidades, do meu preto velho, por exemplo. Quando eu comecei os trabalhos, iniciei a casa, eu deixei responsabilidade para eles. Aí, cara, vou te falar, chegou um momento em que para mim já não era mais suficiente, sabe? Agora, eu acredito muito nisso que acontece, como eu te disse, principalmente na incorporação de preto velho, eu apago ali e vou lembrar no final da gira do que aconteceu. De algumas coisas que me são permitidas, outras eu já não lembro. Já com as outras entidades, não. Eu tenho com o caboclo, por exemplo, eu vejo quase tudo, praticamente tudo. Só que o que acontece? Eu me arrependo de ter deixado por muito tempo nas mãos do meu preto velho, e isso, de certa forma, eu me isentei da responsabilidade, deixa que ele sabe o que faz e o que ele sabe que vai ser certo. Depois eu demorei muito tempo para entender que eu tinha que estudar, eu tinha que aprender, eu precisava participar, né? E vou saber se eu não bloqueei isso também, entendeu? Quanto eu não prejudiquei essa incorporação, confiando apenas que eu devia transferir a responsabilidade para o meu preto velho. Eu não sei, é bem complicado esse tema aí, gente. É delicado, não é complicado.
Mas delicado. E outra coisa, rapidinho, é só para pontuar aí, tá? Não é porque, por exemplo, um dirigente de uma casa seja um médio inconsciente, ou ele tenha lá médio inconsciente, que a casa vai virar uma bagunça, tá? Porque o que acontece? Para que serve os irmãos? Para que serve a mãe pequena, o pai pequeno? Para que serve a cambona-chefe? Para que serve os cambonos? Para que serve os outros médicos? Não serve para nada. Serve para auxiliar. É isso aí. Então, quer dizer, então não vai virar uma bagunça porque o cara é inconsciente. Ao contrário. Não. Se Isso está fazendo besteira é porque ele tem plena consciência. Porque Exu, Pombagira, Baiano, Preto Velho, Caboclo, o que for, tá? Não vai deixar virar bagunça. Não, falou ele sendo ou não inconsciente. Tá? Uma coisa aí. Então não podemos colocar isso daí. Falou uma coisa muito importante. Médium inconsciente, se está fazendo a zona, primeiro que não é entidade. Exatamente, eu entendi o que você falou. Primeiro, isso aí. Ele tem plena consciência. Exatamente. Porque quem está fazendo toda a bagunça é ele. Não é Exu. Não vem falar, o meu Exu passou a mão na mulher. Desculpa, eu sou inconsciente. Pô, inconsciente, peraí. Caramba. Peraí. A pimenta no vídeo. Eu vou encerrar aqui, vou abrir o quarto bloco. Não vai ter jeito. Aí nesse quarto bloco a gente encerra, mas vou ter que encerrar aqui para abrir o quarto bloco, senão não vai dar certo. Eu quero ouvir o Zé falando.